Estamos conhecendo um pouco da genealogia das tribos, né? E nós podemos perceber através dela o quanto Deus foi fiel com Abraão. Quando ele disse que os seus filhos, né, a nação, nasceria nações dele, seria tão numerosa como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. E todos nós que cremos em Jesus também nos tornamos filhos de Abraão. Por isso, somos um grãozinho de areia e somos também uma estrela dos céus. Hoje, 1 Crônicas 7, vamos ver se chegamos ao 10, vem um pouquinho da genealogia também e algumas histórias do início do reinado de Davi. Então vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego mais uma vez essa meditação nas Tuas mãos e peço a Tua direção, que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. No versículo 1. E quanto aos filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube, Sinrom, 4. E os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Isbazão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tolá, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contando pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Gediel, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Elemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes da casa de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediel, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses filhos de Gediel foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim, Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni e Jezer, Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que é a mulher de Gileade, concebeu, porém, a sua concubina, a Síria, concebeu a Jaquir, pai de Gileade. A Maquir tomou a irmã de Upim, Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofiate. Zelofiate teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o nome de Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Amolequete, teve a Isrod e Abiezer e Malá. E foram os filhos de Missemida, Aian, Sequém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Berete, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer e Elade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. O comentário diz assim: Efraim foi o segundo filho de José. Seu avô Jacó, antes de morrer, impôs suas mãos sobre ele e determinou bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Está em Gênesis 48, 19. Embora ele tenha obtido muitas conquistas e pertencesse a Deus, não foi poupado de aflições.
Efraim andou nos caminhos de seu pai, com temor e retidão, mas experimentou a dor de perder 2 filhos assassinados, Ezer e Elade, que se tornaram ladrões de gado. Em uma tentativa de roubo, eles permitiu que vivessem problemas graves como esse para mostrar que todos nós podemos enfrentar situações difíceis. Assim, os personagens bíblicos se tornam referências para nós, não somente nas suas vitórias e alegrias, mas também nos seus defeitos, nas suas provas, nas suas lutas pessoais e nos seus fracassos. O convertido não pode pensar que sua vida será plena de felicidade e de paz exterior e que estará imune aos problemas. Pelo contrário, sua entrega ao Senhor lhe proporcionará uma fé sobrenatural justamente para ter condições de lutar, vencer e permanecer na fé. Sabe o que eu vejo? Às vezes nós encontramos pessoas que dizem: eu não vou voltar à igreja porque eu vi o escândalo, o fulano cometeu isso, o ciclano fez aquilo outro, mas então você também tem que deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia também está repleta de escândalos. Qual foi o primeiro escândalo da Bíblia? Pensa bem, não foi lá em Gênesis com Adão e Eva, quando Deus havia dito para não comer do fruto da árvore e eles comeram? Aquilo foi o quê? Um escândalo horrível, né? Atitude de desobediência a Deus. Então a Bíblia não esconde os erros nem os acertos, mas eles servem como referência para nós não cometermos os mesmos. No 22, por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou e vieram seus irmãos para o consolar. O comentário daqui diz: por muitos dias o chorou. A afronta e a dor de perder 2 filhos tragicamente deixaram Efraim consternado. Não sabemos quanto tempo durou seu pranto, mas as escrituras o mostram mergulhado em tristeza. Por mais duro que tenha sido seu sofrimento, era preciso se desvencilhar disso para voltar a viver. Enquanto Efraim chorava, seus filhos ficavam abandonados efetivamente, mas isso não os impediu de progredir. Ao contrário, Será, sua filha empreendedora, que fundou 2 cidades, é um exemplo de que Deus abençoava Efraim e sua família grandemente, embora ele não se atentasse a isso. E por quê? Porque ele estava tão mergulhado na dor do coração dele, né, de ter perdido os 2 filhos, que ele não percebeu que Deus queria continuar usando ele. E ele, como pai, não tinha qualquer culpa com respeito às escolhas que os filhos fizeram, né? No 23. Depois coabitou com sua mulher e ela concebeu e teve um filho. E ele chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. Comentário. Berias, durante a fase mais difícil e humilhante da vida de Efraim, o Senhor lhe proporcionou uma dádiva que posteriormente lhe atribuiria honra muito maior, o nascimento de outro filho. Efraim, porém, estava tão desapontado com a vida que marcou aquela criança com o nome de Berias, para mostrar a tragédia que sobreveio à sua família. No entanto, o menino que recebia o nome, o peso da dor do pai, cumpriria a promessa divina de engrandecer Efraim. Com isso, Berias construiu uma história com os olhos no futuro e levou o nome de Efraim aos anais eternos. Dele procederam Num e Josué, o grande líder de Israel. Diante disso, não se esmoreça por causa das tribulações. Afinal, as Escrituras dizem que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8, 28. Quando se vive a fé, o Altíssimo faz transformar todo o mal que vem sobre nós em bem. Choro em alegria, derrota em vitória, porém, para que isso aconteça, precisamos viver sem o peso do passado e sem ansiedade pelo futuro. Quer dizer, Berias ia ficar com uma marca de lembrança da dor que ele sofreu, não era justo. Mas veja como que Deus age, né? Deus pegou algo que seria mal, transformou em bem. No 24, e sua filha foi Será, que edificou a Bet-Eron, a baixa e a alta, como também a Uzem Ceará. E aí o comentário diz: a jovem Será crescia em uma família marcada pela tragédia. Seu pai vivia afligido pela morte dos 2 filhos. Enquanto isso, ele deixava escapar a alegria de acompanhar o desenvolvimento dos outros filhos. O primogênito, Sutela, Berias e Será, essa jovem tinha uma personalidade incomum, diferente
da de sua contemporâneas, pois possui um espírito arrojado e empreendedor. A ela é atribuída a função de duas cidades, Bet-Horon e a de baixo e a de cima, e Uzem Será. Essa mulher não considerou as circunstâncias trágicas sofridas em sua família, mas enxergou nelas oportunidades de construir por meio do seu trabalho e exemplo de coragem. Diferentemente dela, pessoas que veem nas dificuldades motivo para se tornarem amarguradas não conseguem fazer de suas adversidades oportunidades para mudar de vida. Sabe o que eu percebo? Como ele estava assim, então Efraim estava dessa forma, ele não conseguiu dar amor e nem nada para os seus filhos, né? É como se a família dele fosse afundar a partir de então. Então a dificuldade gerou nesses dois filhos dele coragem suficiente para mudar a situação e história da família deles. No 25. E foi seu filho Refá, Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, e de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares de sua jurisdição, Tanak e os lugares de sua jurisdição, Megido e os lugares de sua jurisdição, Dor e os lugares de sua jurisdição. Nesta habitação, os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Asser foram Iná, Isvá, Isvi, Berias, Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Éber, Malquiel, este foi o pai de Bezavite. E Éber gerou a Zaflete e Somer, e Otão, e a sua irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazac, Bimal, Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Gelba e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa, Imna, e Celes e Amal. E os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, e Sual, Iberi e Inra, Bezer, Obi, Samá, Sisá, Itran e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará, Aniel e Rízia. Todos estes foram os filhos de Asser, chefe das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefe dos príncipes, e contados na sua genealogia no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. Que reviravolta, né? O mundo dá voltas, é verdade. Agora, 1 Crônicas 8. Por isso, uma coisa eu tiro de lição aqui nesse capítulo 7. Nós não podemos enterrar o nosso talento porque alguém falou que nós não servimos ou não prestamos. Alguém predeterminou que nós não seríamos felizes. Não importa o que dizem. Importa o que Deus está determinado na sua palavra para nós. 1 Crônicas 8, 1 diz: E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, Asbel e o segundo, e Ará o terceiro, e Noá o quarto, e Rafa o quinto. E Belá teve esse filho, Adar, Gera e Abiúde, Abizuã, Naamã e Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Iude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manate. E Naamã, Aias, Gera, este o transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Seraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim, Bará, suas mulheres. E de Ode, sua mulher, gerou a Jababe, e Zíbia, e Mesa, e Melcã. Jeús, a Saquias, Mirma, estes foram os seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou Abitube e Elpaal. E foram os filhos de Epaal, Eber, Mizan, Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijolom. Estes afugentaram os moradores de Gate.
e Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arad e Éder. Micael, Ispa, Joá foram filhos de Berias. Gedaías, Mesulão, Esque e Éber. Ismerari, Islias, Jabade, filho de Epaal. Jaquim, Zincre, Zabdi. Elianai, Ziletai, Eliel. Adaías, Beraías, Sinrate, filhos de Simei. Ispan, Éber, Eliel. Abdon, Zincre, Hanã. Ananias, Elão, Antotias. Ifdeias, Penuel, filho de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias, Jareazias, e Elias, e Zincre, filho de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. Seu filho primogênito Abdom, depois Ur, e Quis, Baal, Nadab, e Gedor, Aiô, e Zequer. Miclote gerou a Simeias, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Mereb e Baal. Mereb e Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereá e Acás. E Acás gerou a Joada. E Joada gerou a Lemete e a Asmavete. E Zinri. Zinri gerou a Mosa. Mosa gerou a Beneá, cujo filho foi Rafa. De quem foi filho? Elisá, cujo filho foi Aziel. E teve Aziel 6 filhos, e estes foram os nomes: Asricão, Bucru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Aziel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, e o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis, valentes e flecheiros destros. Tiveram muitos filhos e de filhos 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Lembra que Saul falou que ele pertencia à menor tribo de Israel? Benjamim. Era a menor tribo, é verdade, mas Deus havia escolhido ele. O problema é que ele se corrompeu com o poder. Nós não podemos colocar nada acima de Deus. Quando nós colocamos o título, a fama, o desejo de vencer acima de tudo, nós tiramos Deus do lugar dele e colocamos isso. Aí vem o fracasso, né? E nada justifica fracassar sem Deus. Nós precisamos dele acima de tudo. Aliás, tudo nessa vida é passageiro, né? Por isso, vamos valorizar ter o próprio Deus conosco. Bom, eu vou ler até aqui, depois nós continuamos a leitura de Crônicas, né? Porque é um pouco pesado os nomes também, é muito nome. Nem sei se eu falo certo, se eu falo errado. Se eu estiver falando errado, você me desculpe, mas é difícil esses nomezinhos bem complicados. Mas eu acho que de tudo que a gente tem lido, né? Esse exemplo de Beraías, né? O exemplo desse homem fez toda a diferença. Ele foi marcado com o nome, mas ele deu a volta por cima. E você? O que você está fazendo para mudar a sua história? O que você está fazendo para dar a volta por cima também? Pense bem. Jesus morreu levando a nossa culpa, os nossos erros e fracassos, porque ele quis dar para você a vitória. Tome posse dela, seja mais do que vencedor. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Dê o seu gosto, não esqueça, vai nos ajudar com o vídeo a propagá-lo mais ainda. Faça seu comentário e mande, claro, né, esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Deus abençoe.